Estou dando continuidade à nossa primeira aula. Então, na segunda parte da aula aqui, a minha esperança, então é a gente conversar um pouco sobre a noção de diferenciabilidade de mapas, tá? Aqui seria a diferenciabilidade no sentido real, tá? Não se preocupe que a gente já vai rever o que é isso aqui. E introduzir um pouco da anotação de variável complexa que a gente vai precisar para verificar algumas coisas mais no futuro, tá? Com um pouco de sorte, mas daí vai depender se a aula for ficar muito longa ou não. Então eu não sei nesse ponto se vale a pena já deixar indicado, mas eu vou deixar. Então aqui uma possibilidade, talvez a nossa primeira definição de quase conformalidade. Não sei se vocês estão ouvindo no fundo aí, mas a minha casa fica perto de um estacionamento de uma academia meio famosa e com gente rica, e com certeza tem uma pessoa que tem algum sério problema de autoestima, né, dirigindo um carro aqui, tá? E fazendo um tremendo barulho. Muito bem. Então, para facilitar a nossa vida, então aqui no que for seguir a gente vai pegar ômega. Para nós aqui vai ser uma região simplesmente conexa. Borda suave. Tá, essa é a nossa primeira definição, então a gente pode supor tudo de bom. Então aqui borda suave também. Vamos fixar aqui um borda suave, mas pode ter aqui então um número finito de quinas, né, de pontos ruins, né? Tá bom? Então a gente tem aqui, pode pensar que tem uma regiãozinha bonita, mas ela pode ter aqui em alguns lugares, ela pode ter uns biquinhos aqui, sei lá, alguma coisa assim. Tá bom? Então esse aqui seria um bom exemplo de um ômega. E eu vou supor que eu tenho um F, então que vai de ômega na imagem dele. E que esse cara aqui é um difeomorfismo de classe C1, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que F e F-1 são continuamente diferenciáveis. Continuamente diferenciáveis. E aqui eu estou pensando de novo aqui no sentido real, né? Então eu estou imaginando realmente esses dois caras. Então se eu estou vindo aqui com o mapa F, então aqui sei lá, esse aqui é o F de ômega. Então eu estou encarando realmente diferenciabilidade como se esses objetos fossem mapas, tá? Então só pra gente relembrar, se eu tenho um mapa F, então indo de F de ômega, esse cara aqui é diferenciável no ponto
Então só lembrar que acho que a equação que eu escrevi foi até 2, né? Não lembro aqui, 3. Então vamos botar aqui no ponto 4. Tá? Onde Z0 aqui a gente pensa, então, se quiserem notação vetorial, isso aqui é um x0 e um y0, mas a gente também vai usar aqui a notação complexa, então isso aqui seria x0 mais y0, tá? Então só esse aqui com, tá? Se existe um mapa linear, aí a gente pode escolher um nome. Eu sou péssimo em escolher nomes, tá, pessoal? Então talvez depois a gente tenha até que trocar esse nome, talvez por conveniência, com alguma anotação que a gente vai fixar no livro do nosso amigo Alfors, tá? Mas eu vou dizer, vou insistir talvez nessa anotação, não sei se é a melhor anotação, tá? Então vai existir um mapa linear, J de F aqui, Z0, que vai de R2 em R2, e aqui no que segue também a gente está pensando sempre no R2, podendo identificar ele também com os números complexos, tá bom? Tal que para Z suficientemente próximo de Z0, vale a identidade. A 5. Então qual a identidade? O f de Z ele é igual ao f de Z0, mais aqui esse mapa linear, aplicado em Z menos Z0, mais uma certa função erro aqui, tá? Onde essa função aqui ela satisfaz e de Z menos Z0 dividido pelo módulo de Z menos Z0, ou seja, pelo comprimento desse vetor diferença. Isso aqui tende a zero quando o Z tende a Z0. Tá? Então aquela nossa definição clássica, o que esse cara está dizendo é que se a gente se eu pegar um disquinho aqui, suficientemente próximo, tá? E eu colocar aqui bem no centro desse cara aqui, sei lá. Aqui tá o Z0, e eu pegar um Z aqui, esse cara aqui vai ser levado até a imagem. Eu não sei como é que vai ser a imagem desse capeta aqui. Vai ser alguma coisa. Mas eu consigo aproximar bem. Então, de certa forma, se vocês quiserem pensar assim, vou apagar isso aqui, depois eu volto. Consigo aproximar essa diferença entre esses dois caras através daquele mapa linear. Ah, no grosso é isso. Tá? Só voltar aqui. Aí. Tá bom? E aqui tá o f de z. E aqui o f de z0. Tá? Eles não podem estar muito longe um do outro. Se quiserem anotação com epsilon e delta, vocês podem fazer. Mas para nós aqui ela não vai ser muito útil. Tá? Show! Se a gente pegar esse cara aqui, então agora... Então tomando... Se a gente pegar o mapa... Esse mapa aqui, né? Então F que vai de ômega. F de ômega, tá? É dado aqui em coordenadas, né? Vamos usar aqui a nossa notação. Então,
pôr o F num ponto Z, né? Esse Z aqui é um cara que é XY, que é a mesma coisa que X mais Y. Então se esse cara aqui for igual a uma U de Z, uma V de Z, a gente também pode escrever isso aqui como sendo, então, U de Z mais IV de Z. Não vai ser muito difícil, né? Opa, não é difícil, né, verificarmos que a matriz ali, né? Que a matriz J F0 no ponto Z0, que é a famosa matriz jacobiana da F em Z0, é dada por, vou colocar aqui, isso é uma informação importante, então 7, opa, então JF de Z0 é a derivada, vamos escrever assim, fica melhor, né? O X de Z0 é Vx de Z0, o Y de Z0, Vy de Z0. Tá, então é a matriz das derivadas parciais. Para nós aqui, tá, pessoal, a título de uso futuro, vai ser útil a gente reescrever tudo isso usando notação complexa, tá? Então, para uso futuro, é útil, né, para não dizer extremamente necessário. Então, reescrevermos a equação aqui 5, né? Usando notação complexa. Tá bom? Então, se a gente... Bom, vocês podem fazer as continhas mais detalhadas do que eu, tá? Mas essencialmente é usar aqui a definição da matriz jacobiana, usar o fato de que, como é que a gente pensa o Z menos Z0, né? Essa diferença de vetores, e aplicar essa matriz. Vocês não vão ter muita dificuldade em verificar que vocês vão chegar nessa expressão aqui, ó, em termos de x e y, tá? Pelo menos não vai ser tão útil ainda, mas vai ser quase. Então aqui vai ficar a derivada nesse ponto, vezes x menos x0, mais o de y em z0, vezes y menos y0, se eu não estou enganado é isso, mais i vezes vx, aqui nesse pontinho, mais o i vezes o vy, e mais o nosso erro lá, que esse aqui pouco importa. Tá? Como a gente está querendo voltar para a notação complexa, eu tenho que eliminar esse x e esse y e escrever tudo em termos de z, né? Mas daí, para nos salvar aqui, a gente tem uma observação bobinha, mas bem útil. Espero que todo mundo se lembre. Que se eu tenho se z aqui é igual a x mais y, bom, então o x ele é a parte real de z, né? E uma maneira da gente escrever a parte real de z é fazer z mais z barra dividido por 2. E da mesma forma o y ele é a parte imaginária de z. E isso aqui é só a gente fazer então z menos z barra e dividir por 2z. Tá? Então, feito essa pequena observação, então a gente pode aqui, pode reescrever 8. E como é que a gente vai ficar com isso aqui?
minha conta, tá, pessoal? Então a gente vai ficar aqui com 9. Vou botar pra cá, porque vai ficar bem grande essa parada. Aqui vai ficar f de z igual a f de z0. Aqui eu não tô fazendo nada, né? E agora vamos começar a juntar todo mundo. Então eu vou botar todos os termos parecidos aqui depois em evidência, mas primeiro vamos escrever todo mundo. Vamos devagarinho, sem muita pressa. Passei esse 2 aqui para fora, tá? Então esse aqui vai ficar z mais z barra menos z0 menos z0 barra. Então esse aqui é um dos termos. Eu vou ter mais um termo aqui que é o u de y em z0. Esse aqui vai aparecer dividido com 2i. E aqui eu vou ficar com z menos z barra. E aqui vai ficar menos z0 mais z0 barra. Agora vão começar a aparecer os termos com v. Então aqui vai ficar vx z0 sobre 2. Z mais z barra menos z0 menos z0 barra. Aqui tem um izão, né, que eu me esqueci. Mais i. Aí aqui vy z0 sobre 2i. Z menos z barra menos z0 mais z0 barra. E aqui vai ficar mais o meu termo de erro. Que esse aqui pouco importa. E agora o que a gente vai fazer, tá? Eu vou pular espaço, mas vocês podem brincar aqui. Eu vou colocar em evidência z menos z0 e vou colocar em evidência também o z barra menos o z0 barra. E vou ver o que vai sobrar. Tá? Então esse aqui vai ficar o f de z0 mais z menos z0. E aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 meio de ux de z0 mais 1 sobre 2i o y de z0 menos vx, menos 1 meio vx de z0 mais, aqui é 1 sobre 2i e aqui é 1 meio de vy de z0. Tá? Essa aqui é a parte que acompanha o z. Agora vai ter a parte aqui que acompanha os meus amigos barra. Então isso aqui vai ficar 1 meio de ux de z0 menos 1 sobre 2i o y de z0 menos 1 sobre 2i vy de z0 e aqui é menos 1 meio de... aqui é vx, perdão. Aqui é vy. Pedacinho que ficou bem ruim. Deixa eu puxar esse cara todo pra cá pra facilitar nossa vida. Aí, show de bola. Vy, C0. C0. E mais o erro aqui. Tá. Nesse momento aqui, seria legal a gente se lembrar, então, fazer aqui mais uma... Não, vai entrar aqui a variável complexa. Então vamos relembrar. Relembrando, né? Os operadores del(f) e del(f), né? Que alguns livros eu acho que chamam de derivadas de Wirtinger, sei lá qual é que é esse nome aqui, tá? Como é que a gente define esses caras aqui? Esses caras são definidos da seguinte forma. Del(z), que às vezes a gente vai também escrever del(z) aqui, tá? De f de z. Isso aqui é 1 meio da derivada em x menos i vezes a derivada da f em y, tá? E o del bar de f, que é a mesma coisa que a gente derivar com respeito a z barra, essa função,
Isso aqui é 1/2 da derivada da f com respeito a x, mais i, a derivada da f com respeito a y, tá? Então, se a gente tiver isso aqui na cabeça, né? Então, de posse de 10, então podemos reescrever 9 em seu formato final, tá bom? Que é a maneira como a gente vai pensar, então, na diferenciabilidade ali de um mapa aqui no plano, tá? Um ponto Z0 dentro de ômega. Então, a gente vai pensar isso aqui da seguinte forma. A gente vai pensar nele como f de z é igual a f de z0 mais a derivada, né, no ponto z0, a derivada dz, né, derivada com respeito a z, vezes z menos z0, mais a derivada com respeito a z barra, em z0, vezes z barra menos z0 barra, mais o termo de erro. Tá bom? E essa aqui é a maneira que a gente vai, então, imaginar a diferenciabilidade real de um mapa. Então, essa aqui é a forma complexa, então, da diferenciabilidade real de um mapa f que vai de ômega em f de ômega no ponto Z0 em ômega, tá? E essencialmente essa forma aqui ela é relativamente útil porque ela nos dá uma, não sei como é que eu posso dizer isso, uma dica, né, de como a gente conecta as coisas com a teoria de variável complexa, com a teoria de mapas holomorfos e por consequência de mapas conformes, né? Percebam aqui que se f é um mapa conforme, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá? Então, se é um mapa conforme, ele, em particular, né, é holomorfo em ômega, né? Então, sempre que eu estiver falando de um mapa, eu estou pensando que eu não escrevi, mas eu estou pensando no mapa desse cara na imagem dele, tá? E o que significa ser holomorfo, né? Caso alguém não se lembre, tá? Então, ser holomorfo significa satisfazer as equações de Cauchy-Riemann tá, em ômega, né? No sentido que eu quero dizer com isso, vocês fixam um ponto e ela vai satisfazer as equações de Cauchy-Riemann numa vizinhançazinha em torno desse ponto, tá? Então, é isso aqui que eu quero dizer por satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Mas quais são as equações de Cauchy-Riemann? Bom, as equações de Cauchy-Riemann são derivada da u com respeito a x igual a derivada da v com respeito a y e que a derivada da u com respeito a y é igual a menos a derivada
da V com... Opa, aqui é x, né? Com respeito a x, tá? Isso aqui seriam as nossas equações. São 12, tá? Aí vocês podem brincar um pouquinho. Isso aqui é equivalente a derivada da f com respeito a z barra ser igual a zero. Tá bom? Então, o que isso daqui está querendo dizer pra gente? Então, em particular, se f de ômega em f de ômega é holomorfo, então dado um z0 é em ômega, ele pode ser localmente aproximado através da função aquela função afim, tá, pessoal? Não é linear, mas enfim, né? Vamos deixar esse afim aqui. Linear é f de z0 mais a derivada da f de z0 vezes z menos z0. Então, talvez essa aqui seja a grande diferença, tá? Quando a gente está lidando com um mapa geral. Se a gente olhar para um mapa, então, que é C1, né? Então, se f de ômega em f de ômega é de classe C1, então, dado aqui um Z0 em ômega, ele pode ser localmente aproximado então por uma função que alguns livros colocam linear, tá, pessoal? Mas é afim, né? Não esquecer disso. É linear. Deixa eu só ver se eu quero manter alguma notação aqui, talvez com alfas. Vou chamar isso aqui de 13. Vou chamar aqui de linear, né? Não é linear, né? É ele dizer que é então f de z mais a derivada desse cara aqui em z menos z0 mais esse cara z barra menos z0 barra, tá? Show de bola. Isso aqui são números, né? Então nessa nossa visão aqui, esses caras aqui são números complexos. Tá? Então isso aqui é como se fosse um mapinha mesmo, linear. Só que depende de z e de z barra. E o outro cara é um cara que depende só de z, ou seja, se o mapa é conforme eu tô... Vamos fazer uma coisa que depois eu apague aqui, né? Eu tô esquecendo esse termo, né? Então tem uma contribuição a menos. Então se a gente está interessado só nesses caras que são... que são de classe C1, eu tenho que entender o que esse termo a mais aqui, o que ele está fazendo comigo. Tá? Tem umas outras coisas que acontecem, tá? Quando o meu mapa ele é holomorfo, tá, pessoal? Depois a gente vai vendo a lista de exercícios, vai ter umas coisinhas para relembrar vocês de umas propriedades aí, tá? Como é que a gente relaciona isso com as propriedades do jacobiano, aí, etc. Mas esse aqui é o nosso principal fator aqui, que vai ser a nossa diferença, de certa forma, né? De um mapa de classe C1. Então, de alguma maneira, se a gente quer responder aquela pergunta do Grutz, sei lá como é que fala aquele cara, tá? Essa noção de proximidade, ela vai ter que levar em consideração essa jogada aqui. Esse cara aqui vai ter que entrar na nossa brincadeira, tá? Então, a maneira
Então a forma mais simples, né? Eu acredito. De atacarmos, né? A questão da proximidade, né? De um mapa de classe C1 que vai de ômega aqui em F de ômega, né? Com um mapa conforme, talvez seja entender, né? A interpretação geométrica. Opa. Entendermos a interpretação geométrica da derivada. Vou dizer assim, a um nível infinitesimal. Tá bom? Não sei se isso aqui é uma coisa que faz muito sentido, mas acho que é mais ou menos como a gente vai tentar atacar esse problema, tá bom? Por falta de lugar, isso aqui talvez vai ser importante depois, eu acho que esse aqui é um bom momento para a gente verificar uma outra propriedade, tá? Então, outra propriedade aqui do jacobiano, que depois vai acabar entrando numa nomenclatura que a gente vai usar para definir a nossa noção de proximidade, tá? Então, o que eu vou precisar? Eu quero saber quem é o determinante dessa matriz, tá? Então, observe que o determinante de JF de Z0, tá? É dado por. Então, essa aqui é a relação 14, tá? Então, o determinante aqui de JF de Z0 é isso aqui. Vai ser o x é 0, o y z0, vx z0, vy z0, né? Então isso aqui é igual ao x z0, vy z0, tá esse y bonitinho aqui para ficar padronizado, tá? Menos vx z0, o y z0, tá bom? Isso aqui é simplesmente da definição do jacobiano, tá? Aí, por outro lado, se vocês fizerem aqui uma contaiada do caramba, tem que fazer um monte de conta mesmo. Por outro lado, podemos verificar que... E notem, essa verificação aqui não é muito difícil, tá, pessoal? Ela só dá, assim, meio chata de escrever, tá? Mas, assim, se vocês perseverarem,
vocês conseguem checar que, opa, vou fazer aqui 15, tá bom? Se vocês pegarem a derivada da f com respeito a z, do ponto z0 ao quadrado, subtraírem a derivada com respeito a z barra da f, tá? Do ponto z0 ao quadrado, isso aqui acaba sendo o seguinte, isso aqui é o fx de z0 vezes o fy z0 barra menos o fx de z0 barra vezes o fy de z0, tá bom? Agora é o seguinte, é uma propriedade daí de números complexos, tá? Vocês podem checar aqui que isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, passar o conjugado para o lugar certo. Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? Peraí, vou manter esse cara aqui, notaçãozinha. Ó, se eu botar uma barra a mais por fora, isso aqui é a mesma coisa que eu ter fx de z0 e aqui o fy de z0 barra. Não é? É igual, né? Mas então isso daqui é... Se eu não estou falando bobagem, se vocês chamarem esse cara aqui de um certo número complexo e esse aqui de um... Do número complexo, isso aqui tipo é alfa, né? Isso aqui é alfa barra, né? Então isso aqui é a parte imaginária, só que tá faltando uns caras, né? Quem que tá faltando? Se eu passar um 2 aqui para baixo, né? Vamos só fazer uma continha rápida, depois a gente arruma. Eu preciso botar um 2i. Então o 2 eu tenho, mas quando eu botar um i aqui eu tenho que multiplicar por i em cima. Então vai ficar menos 1. Então beleza, peraí, vou só voltar aqui. Beleza, então isso aqui ficou menos 1 vezes então a parte imaginária de f de x de z0 vezes fy de z0. Massa. Só que agora a gente tem expressões explícitas, né, para ambos esses caras, né? Sabemos quem são essas derivadas, né? Então, olha, o que a gente sabe aqui? Vamos colocar aqui 16, né? Então, o fx de z0, se a gente usar a notação de u e v, né? Isso aqui é u x de z0 mais i vx de z0 e o fy de z0 barra, né? Isso aqui é o y de z0 menos o i de vy de z0. Então, logo, tomando o produto dos dois termos, né, em 16, e tomando a parte imaginária, é uma continha que vocês podem checar, né? Tá bom? Obtemos aqui o 17, que eu já vou colocar aqui em vermelho. A gente vai obter aqui esse cara ao quadrado menos esse carinha aqui com barra ao quadrado. Isso aqui é igual ao x z0 vy z0 menos vx z0 o y z0. Mas isso aqui é exatamente o determinante da matriz jacobiana, tá bom? Então essa aqui é uma forma complexa. Forma complexa para expressarmos
o determinante da matriz jacobiana da F no ponto Z0. Tá? Por que isso aqui é relativamente útil? Porque isso aqui nos leva à observação 2, tá? A observação 2 é só uma definição. Quando a gente tem um mapa de classe C1, a gente diz que um F, tá? De classe C1. Vou botar aqui F indo de ômega em F de ômega, tá? Ele é dito preservar a orientação se o jacobiano da F de Z é maior que zero para todo Z aqui em ômega, né? Mas isso aqui é a mesma coisa, né, que a gente dizer por conta de 17, né? Isso é a mesma coisa que a gente dizer que a derivada da F no ponto Z0, né, a norma desse cara, é sempre maior que a norma com respeito da norma da derivada com respeito a Z barra, tá? No domínio. Para todo Z aqui dentro de ômega, tá? Bom, de forma similar aqui a gente vai dizer que então F reverte a orientação. Vou botar aqui em roxo. Esse aqui é o item A, aqui é o B. Então F reverte a orientação se acontecer a parte trocada, tá? Mas a parada importante nesse curso é que a gente só vai estar interessado vamos dizer assim, só iremos levar em conta, então levar em consideração o caso em que F preserva orientação, tá? Então, esse curso aqui a gente vai estar interessado só nesse caso, tá? E para poder falar da noção de proximidade, que eu quero falar com vocês sobre mapas quase conformes, a gente precisa antes de um teorema, tá? Então, como já foi bem extenso isso aqui, eu vou terminar essa aula enunciando esse teorema. E a gente começa, então, como eu disse, né, a gente voltando aqui, né? Só quero deixar isso aqui grifado. Definição de quase conformalidade, não deu, né? Felizmente, próxima aula. Tá? A gente vai começar a próxima aula com esse esquema, mas eu acho que a gente já viu bastante coisa para uma primeira aula. Tá sendo, espero que tenha sido um nível bem assim simples, tá? Eu não quero que a aula esteja puxada, acho que ela tem que ser uma aula que seja proveitosa, tá? Não quero avançar demais, muito rápido. A gente tem que ir numa velocidade razoável. Depois eu posso acelerar um pouco, mas por enquanto eu quero que ela seja mais devagar mesmo, tá? E o que eu quero anunciar aqui, não sei se vale a pena demonstrar ela, mas é uma proposição meio curta, talvez dê para pelo menos fazer essa demonstração hoje, que é a seguinte, tá? Então esse é o primeiro resultado que a gente vai provar aqui na disciplina. Então você tem um F, aqui que vai de ômega em F de ômega, um mapa de classe C1. Tá?
E mais, tá? E que preserva a orientação, isso é importantíssimo. Tá bom? Então, o mapa linear, esse sim linear, tá? Definido por, sei lá, vamos dar um nome aqui para ele. Essa aqui é a equação 18. Então, vou chamar ele de L de F. Isso é um péssimo nome, mas tudo bem. Mapa linear. Né? Definido, vou botar assim, definido para Z0 em ômega, né? Por. Então, esse cara aqui, ele é a derivada da f com respeito a z no ponto z0 vezes z, mais a derivada da f com respeito a z barra no ponto z0 vezes z barra. Bom, então esse mapa aqui, ele leva círculos em elipses, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho um mapa F, que é de classe C1 e que preserva orientação. Nota que aqueles fatores F de Z0 e aquele cara Z menos Z0 e o Z menos Z0 barra, são só translações, tá? Então, se a gente pudesse fixar esse cara mirando na origem, tá? Então, menos de uma translação a gente consegue isso. O que esse cara está dizendo é que localmente, então, essa componente principal da derivada, ela realmente está levando círculos em elipses. Isso quer dizer que, infinitesimalmente, o nosso mapa de classe C1, onde ele preserva a orientação, ele vai levar círculos em elipses, tá bom? Então essa aqui é acho que é melhor deixar para a próxima aula, tá? Essa aqui vai ser a nossa primeira proposição, então, da disciplina. A gente vai provar ela. E baseado nela, então, eu já vou adiantar, mas na próxima aula a gente vai fazer isso de forma rigorosa. Então, o que eu vou comentar com vocês, que vai ficar claro na próxima aula, é o seguinte. Se eu tenho um mapa que ele é conforme, um mapa conforme, ele leva infinitesimalmente ele pega um disco, um círculo, então, de certa forma, tá? Bem pequeno, num círculo, tá? E aqui vai ter um certo raio, que depende essencialmente de uma dilatação aqui, que depende da derivada desse cara, tá bom? Quando meu mapa for conforme. Quando eu tenho um cara que ele faz essas hipóteses do caso aqui de cima, o que eu sei? É que eu começo com um círculo, e eu não vou mais num círculo, mas eu vou num objeto que não é muito longe de um círculo, é uma elipse. Tá? Ela pode girar aqui, ela não precisa ser... Ela pode estar um pouco giradinha, não tem problema, tá? Então isso aqui é com o mapa F de classe C1, mais preserva orientação. Qual que é o único problema? Se a gente só sabe essas duas informações, em princípio, eu não estou dizendo nada para vocês sobre o quão fino essa elipse poderia ser. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter esse caso que eu estou desenhando aqui, mas só com as hipóteses do teorema de cima, eu poderia também ter uma elipse que ela é assim. Ela é muito fina, ou seja, a razão dos eixos, né, a excentricidade dela está ficando muito grande. Ou muito pequena, depende de como é que vocês definem. Tá? Então,
Eu poderia, num caso assintótico, eu poderia começar a ficar com um cara que é mais ou menos quase uma linha. Tá? Então o que a gente quer descartar esses casos aqui. E ficar só com esses casos que eu já desenhei, uma elipse bonitinha assim. Tá? E esse processo então de descartar esses casos e ficar com essa elipse que mais ou menos tem a razão entre esses eixos controlados é o que vai nos levar à nossa definição de quase conformalidade. E acreditem ou não, tudo vai vir mais ou menos da demonstração dessa proposição aqui. Tá? Que a gente vai começar a próxima aula fazendo essa demonstração. Beleza? Então tá, pessoal. É isso aí.